Olá, alunos do sétimo ano. Eu sou o professor do conteúdo de História, Christian, e eu estou aqui hoje para convidar todos vocês para que a gente possa estar continuando a análise do PET 1. Falaremos agora sobre a semana 4, que tem unidade temática, lógicas de organização política. E o objetivo do conhecimento da aula de hoje é a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, a fragmentação do poder político na Idade Média. Vamos lá? Então, tema: lógicas de organização política e social na passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Nós sabemos que a história ela é dividida em 5 grandes períodos, que vai da pré-história, a Idade Antiga, né? A História Antiga, o mundo antigo, que nós falaremos agora. Depois, Idade Medieval, ou Idade Média, Idade das Trevas também é conhecida. Depois, Idade Moderna e, atualmente, a Idade Contemporânea. Então, a aula de hoje vai retratar a passagem do segundo período da história, que é a história antiga, do mundo antigo, para o terceiro período, que é a Idade Média, ou seja, período medieval. Bom, podemos falar que durante esse período há uma relação entre grupos sociais do mundo antigo para o mundo medieval. E essas civilizações, esses grupos, eram centralizados na região do continente europeu, que eram os povos romanos, germânicos, hunos e, posteriormente, os vikings, os magiares e muçulmanos. Então, a aula de hoje vai falar muito sobre o Império Romano e o declínio, ou seja, a queda do Império Romano. Há de se lembrar, pessoal, que o Império Romano, na história antiga, aliás, até hoje, ele é tido como um dos maiores impérios que já existiu no planeta Terra. Então, o Império Romano ele foi responsável por unificar em apenas um império toda a região, grande parte da região da Europa, do continente europeu, e adicionando também ao seu domínio regiões da África e até da Ásia. Então, foi um forte período na história, foi um período muito importante, diversos crescimentos culturais da história da humanidade. E vem falar sobre a junção entre os povos romanos e os povos germânicos, né? A culturação entre esses dois povos. Então vamos recapitular que um dos fatores mais importantes para a crise do Império Romano do Ocidente, após o crescimento da religião cristã, foi a interação com esses povos germânicos, onde o cristianismo era a principal religião do Império Romano. É tanto que práticas pagãs, tidas como pagãs, do Império Romano, oriundo do Império Grego, né, onde Roma ela herdou práticas culturais do Império Grego, que eram os Jogos Olímpicos, eles foram deixados de lado, porque os Jogos Olímpicos eram tidos como jogos para homenagear os deuses, e muitos desses deuses gregos. E assim, com a religião cristã, era contra a essa prática de homenagear outros deuses. Haja visto que a prática de cultuar vários deuses é tido como politeísmo, que é criticada pela Igreja Católica, pelo cristianismo em si, né? Não a Igreja Católica, mas o cristianismo em si, que já é uma prática monoteísta, ou seja, eles adoram apenas um único Deus. Então, politeísmo vem de vários deuses e monoteísmo vem de apenas um Deus, que é a prática da religião cristã. Bom, então vão ocorrer várias transformações para gerar essa queda do Império Romano. Então, o contato dos romanos com os germânicos, povos germânicos, são vários povos, entre eles os francos, da região da França hoje, os saxões, os vikings,
os visigodos, na região da Espanha hoje. Então, todos esses povos fazem parte dos povos germânicos e eram tidos como povos bárbaros pelos romanos, porque eles acreditavam que Roma existia uma cultura mais evoluída do que esses povos germânicos. A gente hoje entende que cada cultura tem a sua especificidade, a sua importância, né? Então, essa mistura entre os povos romanos e os povos germânicos vão ocasionar a derrocada do Império Romano, porque vai mudar as bases sociais essa mistura cultural, seja ela econômica, política, da sociedade romana. Então, aqui no esqueminha abaixo, a gente vai entender mais na prática, né? Então, a crise do Império Romano do Ocidente vai ocorrer após a invasão dos bárbaros. Então, todos esses povos germânicos vão começar a invadir as regiões do Império Romano. Os francos, os visigodos, os ostrogodos, os vikings, todos esses povos tidos como bárbaros eram considerados povos germânicos. E essa fusão cultural entre os germânicos e os romanos vão mudar a sociedade romana, onde a estrutura política e social, que era, ora, o clero orar, a nobreza guerrear e os servos trabalhar, ela vai sofrer uma certa mudança, porque os povos germânicos eles tinham práticas culturais diferentes. Por exemplo, eles valorizavam muito a mulher, a questão da mulher, então tinha algumas práticas diferentes. E isso vai fazer também mudar a questão política na Roma Antiga, porque o Império Romano ele era governado e liderado por um grande líder, né? Seja ele o rei, dependendo do período, ou o imperador, dependendo do período da Roma Antiga. Só que as ideias germânicas eram de um poder mais descentralizado, eram de um poder mais dividido, onde cada cultura, cada região tinha a sua independência. E essas ideias vai favorecer a fragmentação do Império Romano e o surgimento de um período na história que a gente compreende como feudalismo. Então, o que era o feudalismo? Era a divisão da terra em pequenas faixas de terra. Existia, sim, um rei, só que esse rei não mandava tanto, porque quem mandava era o senhor feudal, que era responsável por um determinado espaço de terra. Então, vai descentralizar o poder na Europa. Então, o Império Romano ele vai cair e vai surgir pequenos regiões chamadas de feudalismo, de feudos, né? Pequenas regiões chamadas de feudo, onde quem comandava aquela região era o senhor feudal e não o rei de toda a nação. É muito importante para que a gente possa aprofundar nos estudos que vocês possam consultar outras fontes, como aqui tem a sugestão do livro O Feudalismo, na internet, você pesquisar aí, você deve achar. Filmes, até no YouTube você vai encontrar, Asterix e Obelix. Nós temos sugestão de séries dos Bárbaros da Netflix. Tem também os próprios Vikings também da Netflix, é muito bom. O Último Rei da Netflix também, que são séries muito boas para a gente compreender a questão cultural da Idade Média. Temos sugestões de videoaula e também sugestão de site, que você pode entrar no Brasil Escola e fazer a leitura sobre as invasões bárbaras e o surgimento do feudalismo e a queda do Império Romano. Então vamos para as atividades. Questão número 1. Por meio de uma pesquisa, analise e apresente a permanência e mudanças no que diz respeito à religião, economia, política, sociedade e cultura, considerando a transição da antiguidade clássica para a Idade Média. Então, tudo isso que a gente falou lá atrás e mais o aprofundamento dos estudos que vocês irão fazer através dessa pesquisa, vocês vão identificar o que preservou, o que continuou e o que mudou na Europa, na Idade Antiga para a Idade Média, ou seja, para o Império Romano até sua queda e o surgimento do feudalismo. Número 2.
Leia os textos abaixo e em seguida faça o que se pede. Aqui nós temos dois textos, o texto 1 e o texto 2. No texto 1, resumidamente, vocês farão a leitura, mas eu vou resumir aqui. Vem falar sobre a cultura germânica, né? Mais especificamente sobre a questão do casamento, onde na cultura germânica é o marido que dá o dote à esposa, ou seja, que paga, né? Tem que fazer um pagamento à família da esposa. Então, é uma cultura mais ligada à valorização da mulher e tudo mais. Questão da sensualidade. E no texto 2, vem falar sobre a cultura romana, também a respeito do casamento, onde fala que é o pai da moça que deveria dar um dote à família do marido, como se fosse para comprar aquele marido. Então, a gente tem aí duas civilizações, duas culturas e com práticas diferentes, né? Então, com base no texto, identificar a diferença em relação ao matrimônio entre os povos de origem germânica e os povos romanos. E a questão número 3, leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Aqui faz um seguinte comentário: a mulher medieval existe? Aqui nesse caso seria a mulher que viveu na época da Idade Média. Ela existe? Ao tentar imaginar as condições de vida, a maneira de pensar, enfim, a singularidade daquela época, é fácil se contentar com estereótipos, quer cultivados por clérigos da igreja, né? Quer pela divulgação histórica atual. Entretanto, as pesquisas mais recentes mostram que as condições no plano geográfico, social e mental eram estritamente diversas. A palavra diversa aí vem de diversidade, vem de diferenças, né? As mulheres que viveram na Idade Média estão, como hoje, incluídas no contexto que rechaça qualquer generalização. Então a gente não pode generalizar, achar que tudo é igual, né? E todas eram iguais. Então vamos lá. Muitas vezes as mulheres medievais são tratadas em livros e filmes como submissas, obedientes. A partir do texto, qual a importância de estudar a fundo a sociedade medieval? Então, o que o texto traz de novidade para a gente? E para finalizar, pessoal, uma frase muito importante para esse momento atual que a gente vive: vamos continuar firmes no caminho que leva à aprendizagem. A história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe onde vem, não sabe para onde vai. Dom Bertrand. Então, com essa frase aí, a gente finaliza a semana 4 do PET 1 de História do 7º ano. Um forte abraço a todos e até a próxima.